Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mais uma live do nosso IBDFAN Sergipe. E teremos o prazer hoje de falar sobre um tema novo, né? O professor Guilherme Calmon já está aqui conosco. Já vou convidá-lo imediatamente para que a gente possa começar. Um prazer estar com todos vocês aqui, tratando de um tema de uma lei nova. Olá, boa tarde, professor Guilherme Calmon. Tudo bem, Acácia? Como Tudo está? bom, Tudo professor bem? Guilherme? Tudo bem. Então, Estamos aqui mais uma vez, né? Através do Instagram do IBDFAN Sergipe, para tratar aí de um tema novo, né? De uma nova lei aí, denominada Lei da Pandemia. sim. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Eu vou ver se eu consigo colocar o tema aqui para Sim, fixar o tema, tá ótimo, Acácia. tá? Só já dizer que é uma alegria, um prazer poder compartilhar aí dessa live com você, a seu convite, para tratar de um tema novíssimo, né, que nós, nos próximos meses, quiçá alguns anos, ainda teremos muito a debater, a aprofundar. Você consegue me ouvir bem, Acácia? Estou bem ouvindo, não sei se eu vou conseguir, acho que não consegui fixar, mas eu tenho essa dificuldade aí de não saber fixar o título, mas não tem problema. Apareceu aqui, Lei 14.010 de Família, né? Mas ele não ficou fixo, né? Mas não tem problema. Não. Então, acho que vale a pena a gente começar já a nossa live. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Dr. Guilherme Calmon no IBDFAN Sergipe, trazendo o seu vasto conhecimento aqui, para que a gente possa conhecer um pouquinho, né, dos mistérios aí dessa lei que parece falar pouco sobre o direito de família, mas tem muitos efeitos necessários, importantes que a gente venha tratar. Então, inicialmente, eu gostaria de apresentar o doutor Guilherme, né, para quem está aqui conhecendo o professor aqui, principalmente os sergipanos. Eu sei que a extensão, a dimensão aí de uma live, ela vai além fronteiras e que a gente precisa também, né, saber quem é o nosso interlocutor, a pessoa tão importante, né, com um nome, primeiro que foi o meu orientador do doutorado, e eu fico muito satisfeita, muito feliz por ter o professor Guilherme aí, inclusive, né, que tenha me orientado com maestria, e principalmente por ter uma pessoa tão do nível do professor Guilherme aí, inclusive no meu currículo, né? Uma grata satisfação. Professor Guilherme Calmon Nogueira da Gama, né? Desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Rio de Janeiro, né, Espírito Santo, mestre doutor em Direito Civil pela UERJ, professor associado de Direito Civil da UERJ, graduação e pós-graduação, professor permanente do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estácio de Sá, ex-diretor-geral do Direito Centro Cultural Justiça Federal, ex-professor da FGV, e aí vai vários, ex-conselheiro do CNJ, ex-juiz auxiliar do Supremo Tribunal Federal, ex-juiz federal na seção judiciária do Rio de Janeiro, ex-juiz de Direito do Estado de São Paulo, ex-promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, ex-defensor público do Estado do Rio de Janeiro, ex-diretor-geral da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal. Ou seja, e aí, na realidade, é uma síntese só do seu currículo, né, professor? E para demonstrar o quanto vale a pena a gente beber do seu conhecimento na tarde de hoje, né? Muito obrigado, Acácia. Para mim, que é uma grande satisfação e alegria poder estar aqui com você. Na realidade, nós estamos aqui realizando o segundo evento, né, que eu participo aí a convite do IBDFAN de Sergipe. Para mim é motivo de muita alegria e satisfação.
até porque, de fato, nós temos um tema atualíssimo, né? Um tema que envolve a nossa realidade como integrante de famílias, né? E, obviamente, todas as repercussões que nós vamos poder aqui debater durante essa live, né? Mas Isso. dizer da minha honra e satisfação, principalmente por ter participado aí da atividade da sua orientação na sua tese, né? Brilhantemente defendida aqui no Rio de Janeiro, quando ainda era possível, né, as reuniões fisicamente presenciais, né? Quando a gente ainda podia ter realmente contato mais próximo, né? Mas, de algum modo, a gente aproveita esse período da pandemia para poder também diversificar e aproveitar a tecnologia, né? Porque eu acho que esse é um ponto central, principalmente no caso, dificilmente eu teria condição de ir, mesmo em situação de normalidade, 2 vezes assim, em tão pouco tempo aí a Sergipe, apesar não por não querer, né? Mas sim por ser impossível até por força de outro compromisso. Então, tem razão disso. Nesse ponto, a pandemia nos ajuda, né? E não nos atrapalha. Exatamente. Então, a gente tem aí superado, né, as barreiras aí e ela tem contribuído, de outro modo, a estreitar esses espaços aí, esses caminhos. Então, para começar, eu vou trazer talvez uma dinâmica de que a gente possa fazer a nossa live, fazendo algumas considerações iniciais e provocando o doutor Guilherme para que possa fazer a análise, né, dos dispositivos da lei. Então, inicialmente, a gente precisa, é a Lei 14.010, né, de 10 de junho de 2020, ou seja, poucos dias, e pouco já tem em relação a essa lei. Alguns já têm alguns comentários, algumas poucas coisas. A gente, inclusive, está sendo talvez dos primeiros a trazer esses comentários, essa análise da lei. E, aparentemente, essa lei somente traz 2 artigos em relação ao direito de família. Mas, acho que se você olhar com mais, né, assim, cuidado, talvez, você encontre até mais, além de 2 artigos, do que a gente pode comentar em relação não só ao 15 e 16, mas ela repercute também, outros artigos também repercutem no direito de família, né? E aí, inicialmente, eu acho que a primeira coisa que eu proponho ao senhor, nessa análise inicial da lei, antes de adentrar particularmente nos artigos, é trazer a questão em relação a que essa lei somente é uma lei transitória. Ela não tem a capacidade, ou ela não tem a intenção, o objetivo de revogar o Código Civil ou qualquer outro dispositivo legal. Então, acho que é o primeiro ponto de partida que a gente tem que reconhecer isso na lei, né? Qual é a intenção? Então, antes mesmo disso, porque isso está, inclusive, disposto no artigo 2º da lei, mas antes até disso, eu gostaria, inicialmente, de perguntar a doutor Guilherme em relação ao que o senhor acha em relação à importância dessa lei neste momento. O senhor acha que ela é necessária ou se ela realmente se mostra, tem alguma utilidade prática em relação a esse momento de pandemia, porque ela é assim denominada, né? Lei da pandemia. Então, inicialmente, fazer essas considerações iniciais para depois a gente se debruçar em alguns artigos aí da lei. Primeiro, Acácia, dizer que a lei já veio um pouquinho tarde, né? Na realidade, é uma lei que foi concebida principalmente no período de março, né? Início de março, meados de março deste ano, exatamente quando o Brasil já começava a sofrer alguns dos impactos concretos decorrentes da pandemia, e a partir de uma iniciativa de alguns juristas, especialmente no âmbito até do sistema de justiça, cito aqui, entre outros, o próprio presidente do Conselho Nacional de Justiça e, ao mesmo tempo, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, também o ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro Antônio Carlos Ferreira, que, sensíveis à própria realidade das questões que o judiciário, ou que o sistema de justiça vem enfrentando, já pelas experiências anteriores, eles identificaram a necessidade de nós termos, de fato, uma legislação emergencial e temporária, portanto, uma lei que venha exatamente dar conta desse período
emergencial e transitório que nós estamos passando, portanto, uma autêntica lei temporária, para poder, de alguma forma, contribuir na ideia de uma prevenção quanto a uma massificação de conflitos que poderiam decorrer na ausência de um marco normativo que nós poderíamos ter. A Lei 14.010, né, portanto, uma lei que publicada agora em sexta-feira passada, dia 12, mas datada do dia 10, né, de quarta-feira passada, ela institui um regime jurídico emergencial e transitório, por isso a expressão REGET, né, uma lei que vem a instituir esse regime, está sendo chamada Lei da Pandemia, mas juridicamente ela é conhecida como a lei que institui esse regime jurídico emergencial e transitório para as questões envolvendo o direito privado. Não só propriamente as relações familiares, as relações sucessórias, mas também questões contratuais, questões envolvendo direitos reais, questões envolvendo direito antitruste, né, matéria concorrencial, né, e até por nós sabemos que realmente há uma série de impactos no plano da vida econômica do país e das próprias empresas e sociedades existentes nesse período de dificuldade que o país inteiro está passando. Daí a razão pela qual o projeto de lei, que era o projeto 1179, ele acabou por tentar identificar, dentre os temas e assuntos nos vários segmentos do direito privado, e não apenas do direito civil propriamente dito, sim, direito privado, inclusive societário, questões, portanto, envolvendo reuniões e assembleias realizadas em sociedades, né, sociedades empresárias, enfim. Então, o objetivo foi ter um marco normativo, ainda que em caráter temporário, portanto, uma lei temporária, ela é confessadamente uma lei que vai reger essas relações durante esse período de pandemia, para poder exatamente estabelecer referenciais que pudessem, de alguma forma, prevenir litígios que nós sabemos que, se não houvesse alguns marcos normativos, poderiam vir a surgir e, de todo modo, surgirão, né? Não tenho dúvida que surgirão. Aliás, já estão surgindo, né? Já houve alguns levantamentos feitos no âmbito do sistema de justiça, no próprio judiciário, identificando as demandas que já foram ajuizadas e que já estão tramitando exatamente sobre questões que envolvam não só a família, sucessão, contratos, propriedade, condomínios edilícios, etc. Consumidor, etc. né? Consumidor, né, a questão exatamente do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, quanto àquele prazo de exercício do direito ao arrependimento. Enfim, então, todos esses referenciais relativos a esses vários segmentos do direito privado foram objeto de preocupação por parte dos idealizadores desse texto, que acabou redundando na Lei 14.010. Ocorre que, e aí é um ponto que me parece interessante, porque, como você bem observou, Acácia, nós temos 2 artigos especificamente dirigidos às relações familiares e sucessórias, mas há outros artigos que acabam, de certa forma, direta ou indiretamente, impactando as relações familiares. Por exemplo, prescrição e decadência. Deixa eu fazer só umas provocações iniciais antes da gente chegar lá. Em primeiro lugar, eu acho que vale a pena destacar o marco inicial da lei, né, em que ela estabelece a partir de quando ela vai, né, reconhecidamente ser aplicada, né, nas relações jurídicas, que é a partir de 20 de março de 2020, e o seu término, né? Ela estabelece aí esse marco normativo entre 20 de março e 30 de outubro. Né? Então, acho que isso é importante também destacar para que a gente possa reconhecer quais são, a partir de os atos aí em que ela vai produzir efeito. Né? E ela, aliás, ela pode até incidir de forma, talvez em algumas situações retroativamente, e apesar de que a gente sabe que, como a pandemia ela se deu antes, né? Ela se iniciou antes, decretada antes até de 20 de março. Porém, reconhecidamente, o momento em que se disse, não, os problemas começam a surgir e serem mais complexos a partir dessa data.
Esse é um ponto importantíssimo, Cássia, porque, primeiro, quando nós vamos fazer uma análise mais minuciosa e detida a respeito do conjunto da própria lei, de fato, ela tem, a princípio, um momento de início quanto aos fatos, atos e negócios que venham a ser praticados a partir dessa data, e tem um momento também do seu encerramento a respeito desses mesmos atos, fatos e negócios que venham a ocorrer até essa data, né? Você marcou bem o exemplo do momento de março, foi quando o editado o Decreto Legislativo número 6 pelo Congresso Nacional, reconhecendo o estado de calamidade pública em decorrência da Covid-19, em decorrência da pandemia da Covid-19. Então, esse marco inicial, que seria exatamente 20 de março de 2020, enquanto que, ao final, né, o marco final será 30 de outubro de 2020. No entanto, e aí eu faço uma ressalva, como você também já implicitamente fez na tua observação, por exemplo, o artigo 16, que é o artigo que trata dos efeitos ou impactos no plano do direito das sucessões, ele já se refere ao marco inicial de 1º de fevereiro de 2020. Sim. Ou seja, já é um outro momento, uma outra data diferente daquelas outras referências contidas em outros dispositivos legais. Isso. Então, só para nós já podermos contextualizar, vai ser muito importante que nós identifiquemos no próprio texto da lei se o marco inicial é, de fato, o momento da edição do Decreto Legislativo número 6 ou, como acontece no artigo 16, um marco anterior a esse. Né? Porque o Decreto Legislativo, na realidade, ele reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, mas para fins relacionados às questões públicas, principalmente em matéria de dispensa de determinadas medidas de controle quanto a licitações envolvendo os governos federal, estadual e municipal, enfim, ou seja, para determinados efeitos e não para todos os efeitos, a princípio, em geral. Ainda que a gente considere que, de fato, é um reconhecimento oficial do poder público, né, no sentido do poder público ou do Estado, em sentido amplo, a respeito da situação de anormalidade que nós estamos ainda hoje passando, né, porque esse decreto legislativo ainda hoje prevalece no que tange os efeitos que ele mesmo menciona, mas, além disso, há a possibilidade, sim, de nós identificarmos que a própria pandemia já tinha iniciado a produção de determinados efeitos, até no sentido dessa situação anormal, antes, como é reconhecido no artigo 16 do próprio texto da Lei 14.010. Então, esse já é um ponto importante, Cássia, porque, dependendo do momento, por exemplo, quando se iniciou a incidência do artigo 3º da lei, que trata exatamente da questão da prescrição e da decadência, né? Ou seja, a partir de quando nós vamos considerar, de acordo com a própria redação do artigo 3º, né, está lá disso, sim, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até o dia 30 de outubro de 2020, mas há situações que nós sabemos em que pessoas já não tinham condição, por exemplo, de fazer sim, valer o seu direito, né, seja no campo dos prazos prescricionais, seja no campo dos prazos decadenciais, em virtude de circunstâncias decorrentes da pandemia. Mas o marco temporal que é referido no artigo 3º refere-se, pelo menos na expressa literalidade do caput do artigo 3º, à entrada em vigor da lei. E a lei entrou em vigor quando? A lei entrou em vigor agora, dia 12 de junho de 2020. Então, vejam, na literalidade do artigo 3º, a partir do dia 12 de junho até o dia 30 de outubro, não há mais contagem de prazo prescricional e decadencial, inclusive nas relações familiares. Porque aí nós temos, eu poderia citar, em relação a alimentos, responsabilidade civil, né? Poderia ser em relação à questão de partilha de bens no divórcio, no inventário. São ações que também são analisadas a partir da questão da prescrição e da decadência. Imaginando até um caso hipotético, né, mas que pode de fato até acontecer,
quanto à possibilidade de ser deduzido em juízo o direito de anulação de um casamento, que está sujeito a prazo decadencial, né? O artigo 3º diz que está impedido e até suspenso, ou suspenso, dependendo do caso, a contagem desse prazo a partir da entrada em vigor da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Então, vejam, ainda que a gente saiba que hoje são raríssimas as hipóteses de invalidação de um casamento, até em termos práticos, mas, pela letra do próprio texto da Lei 14.010, na realidade, nós temos aí a incidência desse artigo 3º quanto ao prazo decadencial para o ajuizamento da ação anulatória, né, diante da própria previsão contida no artigo 3º. Prazo para cobrança da prestação alimentar, né, portanto, prazo prescricional envolvendo os alimentos. Da mesma forma, está agora suspenso, ou até ainda nem começou a correr, se a violação a esse direito ocorrer durante esse período, nem vai iniciar a contagem desse prazo, exatamente a partir da previsão contida no artigo 3º. Então, por aí, Cássia, para todos que estão nos ouvindo prestarem bastante atenção, nós teremos, sim, vários outros artigos do próprio texto da lei impactando o direito de família. Não apenas o artigo 10, por exemplo, para mim, é um também que impacta no direito de família, porque quando você vem tratar da questão de uso capião, não se aplicando aí as regras e suspendendo os prazos, nós temos o uso capião familiar também. Isso. O artigo 1240-A do Código Civil. Aquele prazo de 2 anos, que é um prazo bastante exíguo, bastante pequeno em matéria de uso capião envolvendo bens imóveis, e, de acordo com o artigo 10, nós vamos também ter um raciocínio exatamente idêntico ao do artigo 3º, né? Ou seja, se não pode contar prazo de prescrição nem prazo de decadência, também não pode contar prazo de posse para fins de uso capião, inclusive na chamada uso capião familiar do artigo 1240-A. Então, vejam, mais um outro artigo que impacta o direito de família, as relações familiares, porque isso vai repercutir na questão envolvendo o regime de bens, e vai repercutir no momento em que for definir quais os bens que integram o patrimônio de um, o patrimônio de outro, para fins de eventual, se houver patrimônio comum, para fins de partilha, para fins de divisão. E quais são os bens que estão fora desse acervo comum que poderia ser objeto de partilha e divisão. Então, na realidade, nós temos não só os artigos 15 e 16, o 16 tratando das relações sucessórias, mas o artigo 15 envolvendo o tema dos alimentos, mas outros dispositivos da própria Lei 14.010 que passaram a impactar as relações familiares e as relações sucessórias. No próprio direito das sucessões, as questões envolvendo os prazos para ajuizamento de ações, né, envolvendo aí questões relativas à indignidade, à deserdação, etc, etc. Então, são muitas as repercussões que o novo regime jurídico emergencial e transitório que está aí, já agora em vigor, pela Lei 14.010, passa a gerar, passa a ter e produzir em relação às relações familiares e sucessórias em geral. Então, por isso que o Iberefam, o direito de família, todos nós que temos uma preocupação aí com as questões relacionadas exatamente aos modelos atuais e os efeitos das famílias atuais, nós precisamos nos debruçar sobre esse regime e identificar as repercussões dele nesse momento. E que vão ainda produzir consequências depois do dia 30 de outubro de 2020, não tenho dúvida. Né? Porque é aí que nós teremos propriamente o boom de ações judiciais, né? Que até se pretendeu prevenir, mas a gente sabe que infelizmente não tem como evitar em toda e qualquer hipótese, mas haverá sim um número de ações que durante os próximos anos ainda serão debatidas em razão desse período emergencial. Né? Por isso, Cássia, me parece que a gente vai ter aí muita coisa ainda a debater. Eu tive a preocupação, durante a tramitação desse texto, né, que era até então projeto que agora se tornou lei, de já rascunhar, de já redigir algumas das minhas ideias a respeito desse período, especialmente com base nesse regime jurídico emergencial e transitório. Né? Então, proximamente, acredito, ainda essa semana já haverá novidades aí em relação a alguns comentários sobre
vários desses temas que nós teremos envolvendo a aplicação dessas regras, né? Em relação ao artigo 15, especificamente, que trata da questão exatamente da prisão, né? O artigo 15, ele vem dizendo que até o dia 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes da Lei 13.105, 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sobre a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Em outra live, até a gente já comentou e já falou sobre isso, sobre a eficácia dessa prisão domiciliar. E aí agora ela passa, veja, nós tínhamos aqui ideias, né? As pessoas estavam discutindo sobre isso e agora a discussão ela deixa um pouco de, né? Ela acaba um pouco com a discussão no momento em que ela diz, bom, agora ela é lei, pronto, tem que ser assim. Só que eu tenho visto também, há uma discussão não só dos operadores de direito, dos advogados, principalmente dos advogados que militam em favor dos alimentandos, né? Que na realidade a gente sabe que o problema está para o alimentando. A minha pergunta que eu faço para o senhor em primeiro lugar, isso estimula a inadimplência, né? O inadimplemento da obrigação? Será que isso favorece? Né? Porque nós temos aí dentro de uma ponderação do que é razoável para... Não, em razão do risco, né, do direito à saúde desse devedor, coloca-se em prisão domiciliar. E aí, isso passou a ser lei, então toda aplicação dessa medida, né, coercitiva, ela tem que ser desta forma. A pergunta que eu faço é em razão desse inadimplemento, mas eu também tenho visto manifestações de juízes justamente também por discordar da eficácia dessa medida para serem não decretar a prisão. Tá? Ele diz assim, bom, eu não estou descumprindo a lei, eu simplesmente deixo de... Se eu tiver que aplicar, eu vou aplicar mediante a prisão domiciliar. Mas a forma como eu tenho de não descumprir a lei é, nesse momento, não decretar a prisão. Então, o que é que o senhor acha em relação a isso neste momento? Na realidade, o próprio legislador, esse legislador emergencial, né, que acabou formatando o texto da Lei 14.010, ele realizou, de fato, um juízo de ponderação para estatuir essa regra contida no artigo 15, que você reproduziu oralmente. Isso decorre, Acácia, me parece, de fato, daquela ideia, né, que acaba sendo muito presente em relação a um período excepcional, que é um período de grave risco, né, à saúde das pessoas em geral e até mesmo da contaminação em relação aos outros, né, porque não é, hoje me parece, uma preocupação apenas com relação à pessoa individualmente, mas sim um tema que envolve, obviamente, a saúde pública. A gente está vendo, já estamos chegando aí a quase 45 mil pessoas mortas no Brasil, né, com ainda uma perspectiva de aumento, enfim, né, e, obviamente, isso para todos nós é muito novo, para não dizer aterrorizante, né, porque de uma hora para outra, hoje mesmo, por exemplo, eu tive notícia, né, já faço aqui um breve parênteses para homenageá-lo, notícia da morte do professor Renan Lotufo, né, professor da PUC de São Paulo, que também acabou sendo contaminado pela Covid-19 e veio a falecer nessa madrugada. Então, quer dizer, é realmente algo que para todos nós está sendo muito impactante, né, muito impactante, e eu conheço várias outras pessoas que estão passando pela mesma situação, né? Então, realmente a gente tem... E por isso, o próprio Conselho Nacional de Justiça, quando começou a cogitar de medidas que deveriam ser recomendadas aos juízes, né, aos operadores do sistema de justiça, já na recomendação 62, lá em março, né, portanto, 3 meses atrás, ele já havia recomendado, a partir de alguns estudos, alguns levantamentos, que de fato os juízes optassem, né, pelo regime domiciliar nos casos de prisão civil, tendo em vista exatamente a ideia de uma ponderação, levando em conta
a possibilidade, a grande possibilidade de contaminação em regime fechado, né, no caso de prisões em regime fechado, e por isso uma recomendação, não houve uma determinação, mas uma recomendação. Posteriormente a essa recomendação, houve um HC, um habeas corpus impetrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, né, em que é relator o ministro Paulo de Tarso Severino. À época, essa impetração se baseou em relação ao Estado do Ceará, né, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e em razão disso houve uma decisão inicial, de fato, concedendo em parte a liminar para que fosse feito o cumprimento da prisão domiciliar em prisão civil em regime domiciliar, mas ressalvando que caberia ao juiz da causa tomar as medidas mais efetivas e concretas no sentido de efetivamente fazer com que houvesse algum tipo de coerção à pessoa do devedor dos alimentos, né? Então, é interessante frisar isso, Acácia. Por quê? Porque mesmo com o advento do artigo 15, né, ou seja, mesmo agora, deixando de ser uma interpretação feita pelo judiciário para passar a ser uma norma transitória e emergencial, que é a do artigo 15, né, do artigo 15 da Lei 14.010, parece-me que ela vem exatamente na linha de pensamento dessa decisão do ministro Paulo de Tarso Severino. E aí você colocou bem. Por quê? Porque haverá casos, em determinadas circunstâncias, que decretar a prisão civil em regime domiciliar e não decretar a prisão civil em regime domiciliar não vai mudar em nada aquela situação concreta que envolva a pessoa, que não vai se sentir nem um pouco constrangida a ter que cumprir a sua obrigação alimentar, porque ela já está, entre aspas, em regime de isolamento, ela já está, de fato, em quarentena, já está em casa e, portanto, já está, entre aspas, numa prisão domiciliar. Daí a razão pela qual parece-me, como você bem observou, vários juízes dizerem, olha, não tem nem sentido decretar prisão nesse caso, porque seria uma medida inócua, né? Então, eu acho, na minha visão, que a gente tem que ter um cuidado, até na leitura interpretativa desse artigo 15, para não efetivamente fazer letra morta o Instituto da Prisão Civil. Porque, do contrário, realmente a gente não vai ter menor sentido nesse decreto de prisão civil. Mas eu acho que é bom fazer um destaque em relação a essa medida, é que, apesar de ser uma prisão domiciliar, a pessoa não tem a mesma liberdade que uma pessoa que está em isolamento, sem que exista uma determinação, uma ordem judicial, em que eu posso ir ao supermercado, em que eu posso ir à farmácia, em que eu posso ir a outros lugares. Essa pessoa, ela não deve, em hipótese nenhuma, sair de casa, né? Primeiro, uma das medidas, talvez, porque o problema é a fiscalização em relação ao cumprimento dessa medida, né? Uma das alternativas, talvez, seria o uso de tornozeleira. Pode ser que não tenha tornozeleira para todo mundo. Mas eu pergunto se seria possível, diante do seu olhar, né, até de magistrado, se, por exemplo, se essa pessoa que não cumpriu essa medida, que de alguma forma ela descumpriu a ordem judicial de cumprimento de prisão domiciliar, se ela descumprir, existir a prova de que ela descumpriu, se poderia ser, nesse caso, convertida em prisão, né, efetivamente a prisão em regime fechado. Se seria possível, porque aí não estaria mais dentro dessa hipótese, né? Estaria dentro de uma outra hipótese. Sim. Concordo com você. Na realidade, aí nós não teríamos propriamente a ideia de uma prisão civil, mas sim de uma prisão penal. Porque, no caso, haveria um crime, né, a prática de um crime de desobediência à ordem judicial, e caracterizada a prática desse crime, até a situação de flagrância envolvendo a própria ocorrência dessa prática, poderá haver a prisão, não agora civil, e sim uma prisão no âmbito do sistema de justiça penal. Nesse caso, não está se descumprindo o artigo 15, pelo contrário.
tá? Se cumprindo estritamente a regra do artigo 15 e com reflexo em outra esfera, que é a esfera penal, fazendo com que, obviamente, a pessoa tem que responder pelas consequências do seu comportamento que foi contrário ao tipo penal, que trata exatamente da multa, inclusive, né? Poderiam outras medidas, né? Além de outras multas. Sim, além de outras medidas. Você destacou um ponto, Acácia, que é, por exemplo, o uso das tornozeleiras eletrônicas, né? Nós sabemos que nós vivemos num país continental, né? E por isso, assim, há muita diversidade, seja entre os estados, seja em alguns estados dentro do próprio estado, né? Situações em que, por exemplo, uma região naquele estado está bem municiada, né, de, por exemplo, tornozeleiras eletrônicas e outra não está. Então, assim, de fato, eu me recordo de ter participado de um debate até com uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná a respeito desse tema, e ela mencionou que, ao fazer um levantamento até junto aos juízes lá, juízes de direito do Paraná, ela constatou que lá eles têm número suficiente de tornozeleiras eletrônicas que possa, sim, ser utilizado no âmbito dos devedores de alimentos na prisão civil. Então, parece que lá seria perfeitamente possível haver um controle concreto, um controle efetivo. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns lugares, né, por exemplo, até no estado do Ceará, com relação à utilização das tornozeleiras eletrônicas, e aí você tem, sim, uma central de monitoramento de onde a pessoa está em razão exatamente da tornozeleira eletrônica, né? Então, se ela não pode se deslocar além de um determinado raio estabelecido na decisão judicial, então ali o próprio sistema, né, que está vinculado à tornozeleira eletrônica tem como identificar isso. Então, se isso for possível, ótimo, é o mundo ideal, é aquilo que a gente espera que de fato aconteça para a pessoa de fato se sentir constrangida para ter condição de, aí sim, adimplir com a sua obrigação alimentar. Mas no sentido contrário, nós vamos ter que adotar outros tipos de medidas que vêm exatamente a substituir essa prisão em regime domiciliar para fins de efetividade. O que adianta haver um decreto de prisão civil com um formal cumprimento desse decreto de prisão civil, quando na realidade isso não constrange nada, né? Não gera nenhum tipo de, restrição à pessoa. Então, até por força das circunstâncias que nós estamos hoje vivenciando. Então, dentro dessa linha, parece-me que o artigo 15 deve ser visto, deve ser lido sob esse enfoque, né? Se houver condições de controle e fiscalização, vamos então seguir o rumo, o caminho da prisão civil em regime domiciliar. Se não, enfim, vamos adotar outras medidas, outros mecanismos, né? E se o inadimplemento for voluntário, né, configura inclusive o crime de abandono material, não é isso? Exatamente. E aí ensejando a ação penal. Sim. Né? E nós sabemos, Acácia, só para poder deixar muito claro isso, principalmente para quem está nos ouvindo, que aquelas pessoas que de fato foram atingidas no seu trabalho, na sua profissão, na sua renda, pelos efeitos da pandemia ou até pelos atos das autoridades públicas, né, quanto ao lockdown, por exemplo, que aconteceu em São Luís do Maranhão, né, enfim, aí teve que fechar tudo, não podia sair, etc. Essas pessoas, elas têm instrumentos e remédios jurídicos que podem ser utilizados, por exemplo, o próprio Código de Processo Civil prevê. Uma vez constatada a existência daquele inadimplemento, a pessoa ainda tem um prazo para poder justificar o porquê que ela não adimpliu voluntariamente a obrigação alimentar, especialmente os últimos 3 meses, né? Portanto, hoje o CPC positivou a regra dos 3 meses anteriores para exatamente caracterizar aí a possibilidade do decreto de prisão civil, e ela tem a oportunidade, então, objetivamente, de justificar o porquê da impossibilidade de se cumprir aquela dívida que ela deve, que realmente ela tem que cumprir, mas que agora ela não tem minimamente condição de fazê-lo. E aí o juiz, obviamente, observando concretamente que houve uma justificativa, ele não vai decretar prisão civil, né? E nos casos mais extremados, a própria
a própria movimentação da máquina judicial no sentido de já obter uma tutela de urgência quanto a uma redução ou uma exoneração, nos casos mais extremos, da obrigação alimentar. Então, assim, o próprio Código Civil já prevê mecanismos, instrumentos à pessoa de utilização para ou a redução ou a exoneração, nos casos mais extremados, da obrigação alimentar, e por isso o próprio texto da Lei 14.010 não tratou dessas hipóteses de redução nem de exoneração. Por quê? Porque o artigo 1695 e 1696 já prevêem, né, já tratam dessa hipótese. Né? Então, não tem sentido a Lei 14.010 repetir o que já está no próprio Código. Né? Então, não se trata aí de uma regra transitória, uma regra permanente, mas que vai ser contextualizada a esse momento, de fato, emergencial e transitório que nós estamos passando. Tá? Então, parece-me que é essa solução que a gente vai ter a esse respeito. E acho também, Cássia, um tema que está surgindo, eu tenho participado aí de alguns debates, algumas discussões muito interessantes, sobre também alguns impactos que a pandemia e as medidas decorrentes da pandemia têm gerado, principalmente, por exemplo, dos namorados que resolvem, nesse período, se juntar, passar a viver juntos, passar a conviver, né, viverem sob o mesmo teto. E aí, será que nós agora vamos ter uma nova qualificação jurídica dessa relação, deixando de serem meros namorados para serem agora companheiros numa união estável? E, obviamente, em havendo aí a configuração da união estável, isso reflete na obrigação alimentar, né, no dever de assistência material. Não aquele objetivo de constituir família, esse momento. Exatamente. Juntos, mas será que tem esse objetivo, né? É uma outra questão. Esse é um ponto. E outro aspecto que também me parece muito importante nesse momento, Acácia, que o próprio texto da Lei 14.010 não tratou, que é a possibilidade de você ter situações de pessoas que estão morando ainda sob o mesmo teto, até formalmente casados ou até ainda estavam vivendo em união estável, em razão dos próprios conflitos, muitas vezes potencializados em razão de um convívio agora muito maior, muito mais tempo, né? Não só de horas, como de dias, fim de semana, etc, etc. As pessoas começarem a ter desentendimentos, brigas que cheguem até, olha, não quero mais continuar casado com você, não quero mais continuar vivendo em união estável com você, mas, em razão das circunstâncias da pandemia, vamos continuar vivendo sob o mesmo teto. E aí? E aquele, então, por exemplo, que seria, entre aspas, quem mais contribuía para o sustento dessa família? E ele chegar num determinado momento e dizer, olha, como agora nós estamos separados, de fato, né, estamos separados de fato, não vou mais te ajudar naquelas despesas que até então eu fazia, não. Né? E aí? Isso também não vai repercutir na questão dos alimentos entre cônjuge ou entre companheiros, ou entre ex-cônjuge ou ex-companheiros? Quer dizer, são muitas as variáveis que nós temos no direito de família em decorrência da pandemia. Né? Então, por isso, tema da violência doméstica que você conhece bem, né? Que a gente tem percebido um aumento aí até com base nas questões ligadas exatamente a esses atos de violência doméstica, enfim, até potencializados muitas vezes em razão da pandemia. E aí, como nós vamos fazer? Né? Que medidas, principalmente aqui no campo das relações familiares, nós vamos precisar pensar em adotar? Né? Eu já tenho me manifestado, e acho que aqui é até interessante fazer um comentário rápido, que sim, é possível haver separação de fato em relação a pessoas que ainda coabitam sob o mesmo teto. Por mais que haja uma convivência sob o mesmo teto, não há mais uma manutenção de uma família, porque aquele projeto de família que eles tinham não existe mais. Né? Porque eles só estão circunstancialmente vivendo sob o mesmo teto em razão dos efeitos da pandemia. Mas assim que for possível, um dos dois vai procurar outro lugar, vai procurar, enfim, ir para outro ambiente, e, consequentemente, nós vamos ter que também, o judiciário vai ter que estar atento para essas novas relações conflituosas que podem daí decorrer e, obviamente, gerar alimentos,
gerar questões envolvendo os filhos, né, o próprio tema da guarda dos filhos, regime de convivência, etc, etc. Então, daí esse novo formato de reconfiguração desses efeitos no âmbito das relações familiares que nós temos em razão da pandemia. É, na verdade, um grande mundo novo que nós estamos passando. Né? Nós estamos tendo que reconstruir. Eu queria que eu pudesse comentar de forma mais precisa e específica o artigo 16, que é em relação às sucessões, né? Que a gente não trabalhou muito ele. Não. O artigo 16 em relação ao direito sucessório, né? Esses prazos aí que, né, em relação ao que está estabelecido aí, que implica no artigo 611 do CPC. Na realidade, o artigo 16, ele acaba por prever o termo inicial para a abertura do inventário ser dilatado para o dia 30 de outubro, se ocorrer a abertura da sucessão a partir, foi o que eu havia comentado no início, a partir de 1º de fevereiro deste ano. Sim. Então, se houve a morte de alguém, como a gente sabe, em vários casos, não só decorrente da pandemia, mas também por outros motivos, por outras causas, né? Sim. Se a morte ocorreu a partir do dia 1º de fevereiro deste ano, o termo de início de contagem do prazo para a abertura do inventário ou para a realização até do inventário extrajudicial terá que ser a partir do dia 30 de outubro de 2020. Então, nós temos aí, de fato, a exemplo do artigo 3º, a exemplo do artigo 10, a não contagem desse prazo de abertura do inventário para ser postergado para o dia 30 de outubro. Isso é importante, Cássia, porque tem um aspecto não só no âmbito do direito civil, propriamente dito, mas também no âmbito do direito tributário, né? Por exemplo, várias leis estaduais que tratam exatamente do imposto de transmissão causa-morte, né? Elas prevêem a possibilidade de incidência de aplicação de multas para aqueles que deixaram de promover a abertura do inventário dentro do prazo de 2 meses a contar da abertura da sucessão. Então, baseado nessas circunstâncias emergenciais e transitórias que nós estamos vivenciando, até mesmo pela dificuldade até de se obter, muitas vezes, por exemplo, a documentação referente àquele que veio a falecer, como, por exemplo, a certidão de óbito, né, o próprio registro desse óbito, além disso, documentos referentes aos bens que ele deixou, se ele tivesse feito um testamento em vida, também muitas vezes a dificuldade de identificar onde está esse testamento, enfim. Então, são várias as questões que podem vir gerar... Tem uma pergunta aqui, direito das sucessões. Você entende que o prazo para a declaração DCD também será adiado. Me parece que sim, Isso repercute diretamente nas questões tributárias, por óbvio, né? Porque o fato gerador aí se relaciona exatamente a um aspecto envolvendo o direito privado, o direito civil. Consequentemente, se agora nós temos um prazo que só vai se iniciar a partir do dia 30 de outubro de 2020, então, por óbvio que isso vai repercutir, sim, no plano tributário. E o parágrafo único do artigo 16, ao se referir que o prazo de 12 meses, lá do artigo 1611 do Código de Processo Civil, para que haja o encerramento do processo inventário e partilha, se esse prazo que está previsto no Código de Processo Civil já tinha sido iniciado até antes, né, de 1º de fevereiro de 2020, esse prazo se suspenderá até 30 de outubro e voltará a correr após 30 de outubro deste ano. Né? Então, por exemplo, alguém que faleceu em dezembro do ano passado, né, até já teria sido aberto o inventário, né, 2 meses, então em fevereiro, até mais tardar em fevereiro, abriu o inventário. A partir de 1º de fevereiro de 2020, não há mais contagem desse prazo e nós vamos aguardar, após 30 de outubro de 2020, o retorno da contagem desse prazo para chegarmos aos 12 meses. É importante também lembrar... na prática não acontece, né? Na realidade, acaba que na prática são raríssimos os casos em que o inventário e a partilha se deem. O que eu acho que é importante aí, Cássia, é especialmente a questão do inventário e da partilha, ou também chama atenção não só da partilha, mas também da adjudicação para um herdeiro único, né? Que pode ocorrer
por escritura pública, né? Nós sabemos hoje, desde 2007, baseado na Lei 11.441 e reafirmado pelo Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade da realização do inventário e partilha ou realização do inventário e adjudicação na via extrajudicial, né, através de uma escritura pública no cartório de notas, no tabelionato, e, consequentemente, esse prazo de 2 meses que os herdeiros teriam para poder promover o inventário extrajudicial, da mesma forma, ele não vai ser considerado enquanto não chegarmos até o dia 30 de outubro de 2020, para exatamente poder haver a contagem desse período de tempo. E aí há uma questão também ligada ao tema do inventariante e daqueles que, a princípio, teriam algum tipo de dever jurídico, obrigação, por exemplo, de informar no âmbito do inventário, por exemplo, a existência de bens que ainda não tinham sido enunciados ou arrolados naquele inventário. Então, também, além dos efeitos no âmbito tributário, há alguns efeitos aí envolvendo, por exemplo, a pena de sonegado, né? Quer dizer, quando é que você caracteriza a ocorrência de um bem sonegado? Na realidade, você tem esses prazos agora suspensos, né, aguardando. Consequentemente, vamos ter que esperar o dia 30 de outubro para depois dele nós observarmos se aquele herdeiro, aquele inventariante, aquele testamenteiro, nos casos em que houver testamento, tiver deixado de cumprir os prazos legais quanto àquelas medidas, aquelas condutas que eles teriam que adotar, né? Então, por isso também há outros reflexos, não apenas no plano do direito tributário, né? Por isso a importância do artigo 16 da Lei 14.010 a partir da sua vigência, né? E observando que isso vale para os casos ocorridos a partir de 1º de fevereiro, né? Portanto, as mortes ocorridas a partir de 1º de fevereiro, a partir daí teremos aí situações que devem estar regidas pelo artigo 16. Né? Acho que tem uma pergunta aí do Luiz. Iniciei a retirada de certidões para inventário, mas com a pandemia acabaram perdendo a validade. Poderia ter um dispositivo para isentar de novas certidões ou um valor mais baixo? Não teve, né? Na realidade, essa não foi uma regra que tenha sido estabelecida pela Lei 14.010. Né? Mas, assim, é algo que eu acho bastante razoável, né? Porque as medidas que já vinham sendo adotadas para poder exatamente municiar a abertura do inventário e, obviamente, até lá, ao final do período, né, 30 de outubro de 2020, a partir daí que começa a correr o prazo, né, no caso do caput do artigo 16, para abertura do inventário, para a realização do inventário extrajudicial, então nada mais razoável do que permitir que algumas dessas certidões, ou se não até todas, pudessem ter um prazo estendido aí, ou até uma nova certidão ser expedida sem custo, né? Mas não foi previsto no âmbito da Lei 14.010. Né? A gente pode até pensar numa medida que pode vir a ser adotada a partir até das corregedorias, né, dos tribunais de justiça, etc. Mas, por enquanto, não tenho notícia a esse respeito. Né? Eu vou deixar salva assim a live, nem se preocupe. Eu acho que é importante a gente salientar que nenhuma lei prevê todas as hipóteses, todas as situações. Não é impossível que, né, se pense em tudo e quais são as questões. Eu acho que isso muitas vezes tem muita coisa que poderia ser colocado aqui que não foi, né? Mas também não dá para você imaginar todas as questões que podem advir desse momento de pandemia. Nós tínhamos uma realidade, hoje nós estamos vivendo outra realidade e acho que o objetivo da lei é talvez diminuir as dúvidas em relação e trabalhar um norte para que se decida, pelo menos buscando uma certa uniformização em relação às decisões nesse momento. E é claro que depois que isso tudo passar, a gente vai ter uma nova realidade e buscar aí as respostas dessa realidade. A gente está caminhando para o final. Acho que talvez essa pergunta aqui a gente possa, talvez o senhor veja aí, se dá para ler. Olhei no artigo 5º, diz poderão esse aqui já diz respeito à questão das assembleias presenciais, né, envolvendo as pessoas jurídicas, né? Na realidade, esse é um outro tema, foge um pouco das relações familiares e sucessórias, mas é um tema que também é importante, né? Com relação às assembleias
gerais previstas no artigo, para fins do artigo 59 do Código Civil, elas poderão ser realizadas por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Aqui o poderão foi utilizado, de fato, quem me perguntou tem razão, com a ideia de que nem sempre elas de fato serão realizadas. Por quê? Por circunstâncias as mais variadas possíveis. Né? Questões hoje nós estamos vivenciando, por exemplo, no judiciário, algumas situações nas quais, por exemplo, um advogado não tem como participar de uma sessão, ainda que em tempo real, através dos meios virtuais. E aí, como é que nós vamos realizar o julgamento daquele caso se o advogado não tem condição de fazer uma sustentação oral? Né? Então, quer dizer, basicamente dentro dessa linha, olha, há de fato uma possibilidade de realização, mas se constatar a impossibilidade, por algum motivo justificado, aí não tem como realizar essa assembleia, tá? Mas, Cássia, eu queria aproveitar o ensejo, já que estamos encerrando. Também a gente já está finalizando. Isso. Eu queria só encerrar fazendo um comentário rápido ao veto que houve ao artigo 9º do texto do projeto de lei, né, e ele foi vetado, que tratava exatamente da não concessão, da impossibilidade de concessão de liminar para os despejos de imóvel urbano, né, nas hipóteses previstas na Lei 8.245 e previstas no próprio artigo, na regra projetada. Isso tem impactos nas relações familiares, porque isso envolve a moradia dessa família, né? Sim. Então, assim, eu sou daqueles que tinha me manifestado, e aqui reafirmo essa manifestação, favorável à aprovação da regra do artigo 9º, quanto a também uma regra transitória emergencial de vedação das liminares. Ninguém está falando de tutela definitiva, mas sim de tutela de urgência nessas ações, até pelas circunstâncias que a gente está enfrentando a pandemia. Infelizmente, houve um veto presidencial a esse artigo 9º, o que impacta as famílias, o que vai impactar as famílias, porque se nós interpretarmos, bom, foi vetado, então é porque é possível despejo, né, por liminar. Isso tem uma clara repercussão nas famílias que vivem em imóveis locados, principalmente em suas residências e habitações, se tratando de imóveis urbanos, locações urbanas, né? Então eu chamo a atenção porque na minha leitura, e aí eu fiz isso, deixei isso expresso até nesse trabalho escrito que está para sair, eu entendo que, nesse livro, isso, no Direito Privado Emergencial, que vai ser essa semana disponibilizado no meio eletrônico, né, livro, um e-book, né, para todos poderem ter acesso. Eu entendo, junto com o professor Tiago, que esse veto foi mal feito, mas que ele não impede que, no caso concreto, o juiz aprecie nesse sentido. Sim. Exatamente entre outros aspectos envolvendo a dignidade daqueles que integram essa família e que têm, com base no direito social, o direito à moradia, né? Principalmente quanto à também preservação da sua saúde. Então, baseado nisso, nós defendemos que o veto não interfere na possibilidade do juiz não conceder liminar nessas hipóteses, tá? Eu queria renovar aqui meu agradecimento, Cássia, dizer que para mim está sendo e foi uma alegria imensa de novo estar aqui conversando com você e expondo para aqueles que estão nos ouvindo algumas dessas ideias a respeito desse novo marco normativo que nós temos, que é a Lei 14.010 de 2020. Eu que agradeço, é sempre um aprendizado ouvi-lo, né? Então, é uma imensa satisfação. Só agradeço, professor. Com certeza, eu já quero convidá-lo para outros momentos, outras discussões, outros debates, que a gente, né, estreita aí os laços. E quando tudo isso passar, com certeza, já está convidado a vir a Aracaju. Com certeza. Muito obrigado. Agradecer e obrigada a todos. A live vai ficar salva, sim, com certeza. E que a gente passe logo por tudo isso e que venha, né, uma nova realidade, mas que seja uma boa realidade, né? Uma realidade que a gente possa aí salvar a todos, né? É isso que eu desejo a todos. Muito obrigada. Eu queria dar um abraço à distância a todos, né, e desejar realmente todos se preservando, a sua saúde, a saúde das suas famílias, enfim. Nós precisamos, nesse momento, estarmos cada vez mais unidos, né, nesse espírito aí de solidariedade para todos.